Olá, sou Kleber Albuquerque e este é o Aquacast, um podcast sobre tecnologia ambiental, recursos hídricos e sustentabilidade. Neste episódio, conversarei com o engenheiro ambiental Luiz Martins, que desenvolveu uma pesquisa sobre tratamento de efluente têxtil por adsorção de carvão de resíduo de madeira obtido de um gaseificador. Luiz, eu quero começar agradecendo pela sua disponibilidade de participar do Aquacast, né? E pela oportunidade de poder falar sobre sua carreira e sobre sua pesquisa acadêmica. Olá, Kleber. Eu que gostaria de agradecer a você a oportunidade de estar participando do Aquacast, que é uma forma de divulgar a pesquisa científica, o meio científico, e divulgar a minha pesquisa, né? Falar um pouco sobre ela, sobre a importância dela. É uma pesquisa da área ambiental que eu acredito que tem uma certa contribuição para a área, né? Meu querido, é uma honra que você participe aqui, né? Engrandecendo esse podcast que está crescendo, né? Começando agora. E nessa conversa, né, que eu proponho aqui, que a gente coloca, eu sempre pergunto sobre como é que você começou uma síntese da sua formação acadêmica. Como é que você acabou se interessando pela área? O que é que te motivou a seguir por essa linha de pesquisa? No caso, como é que você se encontrou com essa linha de pesquisa aí que você desenvolveu? Então, a minha vida acadêmica ela começa com um técnico. Eu fiz técnico de agropecuária no IFPE e através dele eu consegui uma bolsa para começar a iniciação científica, onde eu trabalhei um pouco com as questões de reflorestamento e aí começou meu interesse pelo meio científico, né, pela parte de pesquisa. Assim que eu acabei a universidade, o técnico, me, me pareceu interessante fazer algo em meio ambiente, porque me chamava a atenção, me trazia atenção. Então eu iniciei a minha graduação em engenharia ambiental e após a engenharia ambiental eu fiz o mestrado e fiz duas pós de forma simultânea, né? Eu fiz uma pós em perícia e auditoria ambiental e fiz a pós em segurança do trabalho. E meu interesse na área, na minha linha de pesquisa, que é o controle e remediação da poluição, e mais específica ainda na parte de tratamento de influentes, começou já no início da graduação, onde eu consegui uma bolsa de iniciação científica para o Departamento de Engenharia Química, para trabalhar no desenvolvimento de processos para tratamento de efluente. E lá eu me apaixonei por essa área, então eu estudo desde o início da graduação de forma bem específica essa área, sabe? Eu fui me aprimorando muito nessa área, desde os processos mais básicos de tratamento até os processos avançados. E não poderia ser diferente após a formação, sabe? Após a formação eu já tinha certo o que eu queria desenvolver como pesquisa de mestrado, que era na linha de tratamento de efluentes e mais especificamente na linha de tratamento de efluentes têxteis, que foi o desenvolvimento mais forte da minha área de iniciação científica. Bacana, Luiz. Você tem uma formação aí bem diversificada, mas diversificada aí, focada ao mesmo tempo aí nessa questão, né, que você traz aí esse controle da poluição e adentrando, né, nesse tema que você se aprofundou, que você fez a pesquisa no mestrado, que foi desses tratamentos ou tratamento de efluente têxtil. Para quem não compreende especificamente esse tema,
pode estar escutando a gente agora, o que seria, então, esse efluente têxtil? E quão danoso ele pode ser para o meio ambiente, né? Se ele for ali depositado de forma in natura, quão danoso você tem esse material ali, provocando um impacto nesse espaço, nesse ambiente. Bem, para compreender o que seria o efluente, a gente tem que entender que todo o processo ele utiliza um fluido de alguma forma. A maioria dos processos ele utiliza a água como o fluido, né? Seja para uma lavagem, seja para um beneficiamento. E mais especificamente, para o tratamento de efluente têxtil, para todas as etapas, ele utiliza a água. E essa água, ela sai com um resíduo, um poluente, tá? Qual o grande problema que esse efluente traz? O efluente têxtil ele é um efluente muito carregado e com diversas composições químicas ali, com diversos produtos químicos dentro. Sendo assim, pela quantidade de produtos químicos que há devido aos diversos processos que essa água ela passa, né, para ajudar no beneficiamento das peças jeans, mais especificamente, ela acaba por se tornar carcinogênica, ela acaba por se tornar mutagênica, entendeu? É um efluente contaminante. Ao ser lançado de forma inadequada, de forma in natura, sem o devido tratamento, ela vai acabar por causar um impacto. Esse impacto, entre os mais diversos efeitos, ele vai matar a microfauna, ele vai causar a eutrofização dos rios, ele vai matar a fauna existente, né, nos rios, ele vai dar uma cor mais pesada de acordo com a tintura que foi utilizada no beneficiamento. Ele tem essa capacidade. Então diversos são os impactos causados por esse tipo de efluente que é lançado em natura. E qual é o grande problema do efluente têxtil? É porque cada processo ele tem características muito diferentes. Se eu fizer dois processos similares, ele vai ter características diferentes em duas indústrias com o mesmo beneficiamento, entendeu? A quantidade de produto que você coloca, ele interfere em todos os aspectos de contaminação e poluição. Ele interfere no impacto, ele interfere no tratamento. Ou seja, além de ser um poluente que é carregado, ele é um poluente que é de difícil tratamento. Ele tem um tratamento difícil para se retirar esses poluentes, sendo um tratamento composto, né? É um tratamento com várias etapas e processos diferentes. Então, pelas características, pelo impacto que ele causa, esse poluente ele causa um impacto tanto ambiental, quanto social, quanto um impacto econômico. E isso, inclusive, dentro do próprio processo, tá? Do próprio processo de beneficiamento, ele causa um impacto que muitas vezes não é percebido pelo próprio lançador do poluente, vamos botar dessa forma. De fato, é uma situação bastante complexa esse depósito, esse tipo de impacto, como você aí deixou muito bem explicitado, e que realmente é algo que no nosso estado, aqui dentro de Pernambuco,
temos, inclusive, o que a gente chama de polo têxtil, né? O local que existe, né, mais para o... não aqui no litoral, na zona da mata, mas mais para a região do Agreste. A gente tem o polo, né, o polo têxtil de Pernambuco. E eu queria saber, você teve no seu trabalho esse desenvolvimento desse material que você fez, né, da sua pesquisa, alguma área experimental? Foi nessa região? E como é que foi essa sua experiência? A gente conversou previamente e você me explicou que você teve o desafio adicional de ter começado o seu trabalho durante a pandemia. Então, creio que isso daí somente já foi um grande desafio nesse desenvolvimento da sua pesquisa, do seu trabalho. Então, essa questão mesmo dos desafios de campo, se foi o caso, se você teve assim, além, claro, esse impedimento, dessa, digamos, essa dificuldade que foi de continuar esses trabalhos durante esse tempo de isolamento, como se deu, né, para você desenvolver essa pesquisa? Foi de fato aqui, como eu estou dizendo, no polo têxtil? Foi em alguma região experimental similar? Quais foram as dificuldades que você encontrou durante a sua pesquisa? Então, Kleber, eu comecei minha pesquisa, paguei as cadeiras todas presenciais, né? Fiz o primeiro ano, na verdade, tudo presencial, sem grandes problemas, pois a pandemia ainda não havia sido declarada. Ah, Só que quando eu estava próximo a começar os experimentos, já tinha pago todas as cadeiras. Eu consegui um trabalho em obra e viajei, né? Então, o laboratório aqui, eu tinha um aluno de iniciação científica para me ajudar nos experimentos e ele ia começar a fazer os experimentos. Eu já havia feito algumas análises prévias para testes prévios do material, do adsorvente que eu ia utilizar, né? Eu trabalhei com adsorventes produzidos a partir de gaseificador com resíduos, então resíduos de madeira, né? Então, quando ia se começar de fato o experimento com o efluente controlado, como a gente chama, né, com o corante têxtil, uma solução de corante têxtil, a pandemia estourou. E com o estouro da pandemia, com a declaração da pandemia, o laboratório fechou. Alunos de IC não foram permitidos mais dentro do laboratório por motivos de contaminação. O laboratório passou cerca de 6 meses fechado, que foi o Lima, né, dentro do DEC, do professor Maurício Mota, controlado pelo professor Maurício Mota, mas com essa questão do laboratório fechado, nada andou, nada, sabe? Exceto a escrita da parte do referencial teórico, que era o que eu tinha. Então eu passei 6 meses em obra e voltei para Recife. Foi o tempo que a obra terminou, a obra que eu estava terminou. E quando eu voltei, as coisas estavam começando a andar novamente. Ou seja, eu não tinha mais IC porque não estava sendo liberado pela universidade. Só estava sendo liberado a entradas de mestrandos e doutorandos. Então, para eu poder fazer meu teste de campo, eu precisava fazer meus testes de bancada, que no caso era a minha cinética, para ver o comportamento do meu material, porque senão eu não tinha noção do que era que eu estava absorvendo, o que era que estava tendo na minha reação, entende? Então eu cheguei a analisar alguns parâmetros químicos, fisicoquímicos, né, do corante têxtil, para que quando eu fizesse os testes com efluente real eu conseguisse ter noção.
Após esses testes de bancada, eu fui a campo a conseguir a autorização de algumas empresas, de 2 empresas na verdade, para fazer a coleta dentro da estação de tratamento delas. Eram efluentes de cores diferentes, um tinha uma tonalidade azulada para esverdeada, a outra já tinha uma tonalidade totalmente avermelhada, entende? Então eu sabia que o meu processo de adsorção, ele corria o risco de nem funcionar, mesmo eu tendo feito os testes de bancada, porque é justamente como eu disse, cada processo que você faz, mesmo inclusive dentro da mesma indústria, se ele repetir 2 processos no mesmo dia, o efluente sai com características totalmente diferentes entre DQO, DBO, cor, entende? E isso dificulta muito, a um ponto que é até difícil prever o que vai acontecer, porque eu posso muito esperar que assim, ali dentro do processo que ele fez, vamos dizer que o corante esteja azul, e eu espero que haja uma boa remoção de cor, e no final ele não remover cor alguma, entende? Mas remover outro poluente. Então é muito difícil você trabalhar com efluente têxtil por esses motivos. Mas a grande dificuldade que eu tive dentro do meu experimento foi justamente essa. Foi a questão da pandemia e os impedimentos dentro do laboratório. Quando meu teste de campo já foi ser realizado, as coletas, né? As coisas já tinham normalizado um pouco mais, então não foi tão difícil. Mas para mim a parte experimental de laboratório foi o mais difícil, porque tinha muito trabalho para fazer e pouca mão de obra. Assim, alguns colegas ajudaram, mas eles também tinham os trabalhos dele para realizar, né? Então só havia eu de fato na maior parte do tempo. Inclusive, quem trabalha mais com a parte experimental em bancada, com reações químicas, entende que além dos desafios de imprevisibilidade da reação química, devido a você não ter tanta noção do que tem dentro do seu efluente real, que é uma das maiores dificuldades que se existe hoje dentro da área, você realmente ter a noção do que tem e da quantidade que tem. Ainda tem os casos de você realizar o experimento dá errado, o experimento dá um resultado totalmente contrário, e resultados negativos também são resultados. É importante deixar claro isso, e que a gente acaba tendo que estudar mais, ver outras fontes para explicar o que foi que deu errado, para entender o que foi que deu errado, né? Nossa, que empecilho, né, que você enfrentou aí durante esse seu caminhar durante a pesquisa. E até mesmo nessa questão de ir a campo, de coletar o material para análise, essa incerteza que você fala, né, que foi aí o que você encontrou durante essa sua jornada. E então você precisou fazer, né, porque aqui, pelo que eu tinha anotado, você teve toda essa pendência de campo, que eu vou colocar aqui como se fosse realmente o empecilho que você teve nesse desenvolvimento da pesquisa, que era o que eu ia perguntar na sequência, mas ficou aqui muito bem já explanado que você teve toda essa dificuldade, né, de acesso devido a vários fatores. Mas a partir de quando você coleta então esse material, você precisou fazer então aí análises físicas,
da característica física, ou química, biológica desse efluente para daí tomar a decisão sobre a utilização da tecnologia? É assim, estou perguntando assim, bem como leigo em relação a essa parte que você pesquisou. Seria por aí, então, a questão desse direcionamento que você precisou fazer antes de aplicar de fato a tecnologia? É assim que funciona? Como é que seria esses próximos passos depois dessa coleta desse material analisado e aí o quê? Então, Kleber, vê só. Dentro das estações de tratamento, quando você vai dimensionar uma estação, você primeiro avalia as características do que vai ser tratado, para depois decidir, tendo como base, claro, também uma referência econômica, né, o custo-benefício econômico do tratamento. No meu caso, eu estava estudando especificamente um tratamento para um tipo de efluente, tá? Que é o effluent tissue nesse caso. E o tratamento, no caso, é um tratamento considerado um tratamento terciário, que é o tratamento de adsorção. Aqui no estado de Pernambuco, focado no Polo Teste do Agreste, né, no município de Caruaru, onde foi focado meus estudos, a literatura mostra e o estudo de campo feito mostra, né, que nós temos como se fosse um tratamento um pouco mais padronizado, tendo um gradeamento de início, depois tendo a coagulação, floculação, decantação e por último a adsorção. Qual o problema da adsorção? É um custo que você tem para uma transferência do poluente. A transferência do poluente de uma forma líquida para uma forma sólida. Então você faz essa transferência e depois tem que descartar esse material. E por ser um material assim, é comum, mas acaba sendo um tratamento caro, porque a coagulação e a floculação, decantação, puramente, ela não é suficientemente ela não tem uma eficiência tão boa para uma remoção de sólidos a nível de não saturar o processo adsortivo de forma rápida, entende? Tentando explicar de uma forma melhor essa questão da saturação do adsorvente, o que ocorre é, eu tenho mãos de obra que não são qualificadas operando estações de tratamento onde a dosagem não tem nenhum estudo antes de ser colocado aquela dosagem, entende? Então, por exemplo, eu vou fazer minha coagulação, floculação, eu conversando com o dono, ele disse, não, aqui a cada 45 mil litros eu boto 5 quilos de sulfato de alumínio e 25 quilos de cal, é isso. E acabou, entende? Ou seja, ele padroniza aquela dosagem ali e vai ter dia que vai sair melhor o tratamento, tem dia que vai sair pior. E por este motivo, o processo de adsorção, que é o processo seguinte, ele acaba se saturando muito rápido, entende? Então, assim, qual é o processo de bancada, né, como a gente chama, o processo laboratorial para o estudo de adsorção? A gente primeiro vai pegar o adsorvente, vai gerar o adsorvente, certo? Que no caso é meu carvão. Vai caracterizar ele para ver as características que ele tem. Ou seja, qual a superfície que esse carvão tem, qual a área que esse carvão tem, entende? Esse carvão tem microporos, mesoporos, macroporos. Então é feita uma análise desse carvão previamente
para tentar entender um pouco o funcionamento dele, entendeu? Tentar prever um pouco do funcionamento dele. Após isso, a gente faz testes em um ambiente controlado. Esse ambiente controlado, no meu caso, da minha pesquisa, foi feita com um azul de metileno, que pela literatura é o mais indicado para fazer esses testes, tá? Pelas literaturas que eu li, eles indicam mais o azul de metileno. Porém, não é o único, tá? O azul de metileno ele é um dos corantes utilizados para esses tipos de teste e eu utilizei ele por ser o mais comum. Então eu fiz várias soluções, comecei com soluções pequenas, não saturou meu adsorvente, fui aumentando as concentrações, fazendo testes com concentrações a maiores e não foi saturando, até que chegou um ponto que eu percebi, não, aqui o carvão saturou. Aqui é o limite máximo, é a minha capacidade máxima de absorção do meu efluente. Aí eu fui ver o tempo de reação. Qual é o tempo ideal para eu deixar o meu adsorvente dentro do meu efluente, do meu adsorbato, né? Deixar em contato um com o outro. Então vou fazer o estudo desse tempo. Tem outros estudos que por falta de tempo não foi possível fazer, como por exemplo termodinâmica, que é o estudo da temperatura da reação, né? Ali na reação, se eu inserir uma temperatura, ele vai absorver mais ou menos e enfim, tem outros experimentos que dá para fazer, né? Cinética, que foi feito, termodinâmica não foi feito, equilíbrio, era que eu estava tentando lembrar, equilíbrio químico, é necessário fazer também para ver o tempo e a concentração, onde o adsorvente ele vai atingir o equilíbrio, né? Ele vai atingir uma estabilidade na reação. Após esses estudos de bancada é que a gente parte para a coleta de campo, né? A coleta de campo, aí a gente faz a caracterização de cor, pH, a caracterização química, faz na verdade no dia da coleta e faz o armazenamento desse efluente, né? E se a gente demorar assim, vamos dizer, 2, 3 dias para ir fazer essas análises, esses experimentos de cinética, equilíbrio com um efluente real, a gente normalmente caracteriza o efluente novamente, pois pode ser que mesmo dentro da geladeira, mesmo numa temperatura baixa, conforme a norma pede, que é mais ou menos 5 graus, o efluente vá perdendo algumas qualidades dele, principalmente relacionadas à parte de bioquímica. Então, a demanda química, bioquímica de oxigênio, né? Que é a nossa DBO. Muito interessante, Luiz. Muito, muito legal. Muito completa a sua explicação. Em relação agora a essa tecnologia utilizada de adsorção com carvão de resíduo de madeira obtido com esse gaseificador. Esse procedimento, no caso o material, a tecnologia, ela é acessível para a utilização de micro e pequenas empresas, por exemplo, que geralmente nesses polos têxteis a gente tem a presença de micro e pequenas empresas fazendo, no caso, esse tratamento, e se isso, obviamente, é algo que traria um benefício econômico, de fato, de economia mesmo financeira também, em relação a aplicação dessa tecnologia. O carvão, entre todos os adsorventes, por ser o mais popular, ele é o mais barato. Isso na comparação adsorvente com outros, tá? Carvão com outros adsorventes. Porque existem aí diversos
diversos produtos. Eu utilizei um resíduo, né? Ou seja, o que eu tenho, ele é um subproduto. A tecnologia do gaseificador, ele é uma tecnologia que gera energia. Para quem desconhece, como é que ocorre a transformação da matéria orgânica em carvão? Eu vou pegar meu produto orgânico e vou fazer uma queima nele, né? Essa queima é com um controle da quantidade de oxigênio dentro. Se eu adicionar oxigênio demais nessa queima, eu tenho cinzas. Se eu adicionar de menos, eu não tenho a queima, tá? No caso, minha combustão, ela vai apagar por falta de oxigênio. Então, com a quantidade ideal de oxigênio, tem o processo de carbonização. No caso, como eu disse, eu estou utilizando um resíduo para produzir energia, gerando um subproduto. Em pequenas e microempresas, talvez a instalação, né, de um equipamento desse, que normalmente ele vem importado, um gaseificador que, pelo menos o que eu utilizei do laboratório do professor Emerson Jaguaribe, da Paraíba, ele é um equipamento importado. Então sairia muito caro para pequenas e microempresas que não têm investimento, nem têm muitos benefícios na área de sustentabilidade atualmente, né? Não tem incentivos fiscais para a instalação desse tipo de tecnologia. Eu acredito dessa forma, né? Que não há grandes possibilidades. Porém, seria um subproduto. Esse carvão seria um subproduto que sairia mais barato do que outros carvões, que já existem no mercado, né? O grande desafio da produção desse carvão é a questão da padronização. Eu fiz um teste com 2 gaseificadores, né? Um gaseificador menor e um gaseificador maior. Se eu não me engano, o potencial energético de um era de 8 kW e do outro era de 32 kW, tá? E fiz uma tentativa de queima dupla. Como ocorre esse processo de queima dentro do gaseificador? Eu vou botar meu material ali para queimar e gera energia a partir da geração de vapor, né, da geração termodinâmica, controlando sempre o meu oxigênio. Essa queima ela vai gerar o vapor, girando algumas turbinas e aproveitando o potencial termodinâmico daquela queima, né? E aí esse subproduto foi o que foi utilizado. Então eu tenho 3 carvões testados para o meu trabalho. Uma queima da minha madeira in natura no material, no gaseificador A, que é o gaseificador menor, se eu não me engano. Outra no gaseificador B, que é o gaseificador maior. E eu tenho um terceiro material que ele passou pela queima no pequeno e depois na queima no grande. Entende? Então, assim, eu vejo como alternativa a diminuição de resíduo para geração de energia da queima, que é, assim, se bem implementada, ela é potencialmente mais limpa do que algumas usinas termodinâmicas que a gente tem, né? Algumas usinas térmicas que a gente tem. E
E além disso, você está gerando um subproduto que vai tratar um resíduo. Você tem um ciclo aí, né? Você está tirando um resíduo para tratar e transformando, beneficiando ele, gerando energia para tratar outro resíduo. Eu vejo com um potencial muito grande. Agora, antes precisa ser gerada uma padronização para das características desse carvão, tá? Porque se eu mudo o meu material de queima, por exemplo, vamos dizer que eu estou queimando ali uma madeira de poda, ou seja, eu tenho várias árvores diferentes, ele vai me gerar um carvão, tá? E vamos dizer que eu estou queimando, sei lá, resto de madeira de imóvel, resíduo de lixo de imóvel. Então eu vou ter um outro material completamente diferente, com características totalmente diferentes, que talvez não sirva para tratar, que um seja bom para tratar um efluente específico e outro não seja. Então, antes de levar isso para o meio econômico, para fazer um estudo de economia, a gente precisa descobrir uma forma de padronizar esse processo. Mas sendo um pouquinho mais objetivo na pergunta que você fez, eu acho que a instalação dos gasificadores não é viável, porque é um produto importado, porém, para grandes empresas, sai um subproduto para venda que ele vai ser mais barato do que o que já existe comercialmente, por conta da compensação pela geração de energia e diminuição com gastos na destinação de resíduos. Legal, muito complexo, né, essa situação. E agora, pra gente, né, fechar essa ideia em relação ao que você fez de pesquisa, você poderia falar um pouco sobre a questão da importância, de forma geral, da pesquisa em si, tanto para a região que a gente tem já bem delineado, que foi aplicada na região do polo têxtil, mas assim, tanto para a região que você fez o estudo e quanto também para outras regiões vulneráveis que possam ter esse tipo de problema, nos dizer de uma forma mais ampla mesmo o legado, a importância dessa pesquisa para a sociedade, nessa aplicação dessa questão do tratamento desses efluentes têxteis. Kleber, eu gostaria de começar respondendo essa pergunta falando um pouquinho sobre a questão do agreste, tá? Dentro do agreste, uma das grandes complicações que a gente tem é a disponibilidade de água, tá? Aqui no Nordeste, em geral, já é um local que não tem muita água, que já é conhecido pela pouca disponibilidade de água. Então, o que ocorre? O tratamento de efluentes, de forma geral, aqui no Nordeste, ganha sua importância muito por conta dessa disponibilidade de água. Veja só, se eu tenho pouca água e eu poluo ela, na hora que eu vou utilizá-la, eu preciso tratá-la, entende? E quanto mais poluída, mais complexo e mais caro é o meu tratamento. Então, quando eu faço o lançamento do meu efluente têxtil dentro vamos botar assim, da bacia do Ipojuca, que é a bacia, né, o fornecimento principal de água da região do Polo Têxtil do Agreste, eu estou contaminando a água que eu vou utilizar futuramente. Então, eu vou ter que futuramente pagar de forma embutida pelo tratamento dessa água para utilizá-la, né, dentro do meu processo. Entende? Então a gente chega num ciclo onde o impacto da minha população, da minha água, do meu meio ambiente,
Ele vai impactar no meu processo, ele vai impactar na minha economia, porque não é só a indústria têxtil que utiliza essa água, né? Ele vai impactar na minha fauna e na minha flora, porque a gente já tem aí um dos rios mais poluídos do Brasil, e quiçá do mundo. Eu não sei como ficou a classificação depois dos últimos desastres que aconteceram, desastres ambientais que aconteceram, Mariana, Brumadinho, que tiveram um impacto muito grande nessas questões dos corpos hídricos, né? E eu vou ter um problema social, porque se meu custo ele fica mais caro, então o empreendedor ele vai ter mais dificuldade para empregar mais gente, entende? Porque vai ter menos compras devido ao aumento do preço das peças dele. Então você entra num ciclo, numa esquematização enorme, com diversos impactos, diversos destrinchamentos entre o meio político, entre o meio social, entre o meio econômico, entre a parte ambiental da situação, né? Então, assim, eu acredito muito que minha pesquisa ela contribui para um desenvolvimento futuro, de uma melhora na questão do tratamento de água, tá? Para que a partir do melhoramento do tratamento dos efluentes, a gente tenha uma diminuição dos custos, a gente tem uma diminuição principalmente da poluição lançada. Eu vejo dessa forma. E mediante essas questões de diminuição de poluição, eu trago sempre, assim, é, em cursos que eu dou falando sobre tratamento efluente, em algumas aulas que eu dou referente à parte do meio ambiente, eu procuro sempre trazer essa reflexão da parte social. Qual a minha culpa no problema da sociedade, entende? A gente não pode deixar ah, de nos culpar, de puxar a culpa para a gente dos problemas atuais, porque cada um de nós contribui de alguma forma para os problemas ambientais que está acontecendo, tá? Ah, Precisamos sim cobrar os governos, precisamos sim de questões de incentivos fiscais para que as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, elas se transformem, elas melhorem sua tecnologia, tá? Mas no dia a dia, na prática, toda a sociedade é culpada. Eu vejo dessa forma. Então, se é um lixo que eu jogo na rua, se é um lixo que eu jogo no rio, tudo isso em algum momento ele vira uma poluição hídrica, entende? E aí destrincha para outras diversas áreas de pesquisa, outras diversas áreas de atuação. É conversa para muitos dias. Luiz, mais uma vez eu agradeço pela sua participação no Aquacast. Desejo muito sucesso para você e que você continue a desenvolver aí essas tecnologias ambientais quando você tiver com tempo aí para um doutorado. E se você quiser deixar algum contato, alguma rede social, né? Você tem esses cursos que você ministra e essas questões que você trabalha, então fique à vontade. Estamos aqui de braços abertos para receber você mais uma vez. Se você quiser voltar para a gente discutir outros temas, estamos aqui à disposição. Kleber, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, adorei a conversa. Tem assunto para a gente conversar até o dia amanhecer. Acho que a temática do meio ambiente, a temática de recursos hídricos é uma temática importantíssima entre tantas outras que a gente tem para se pesquisar, né? No Brasil, o Brasil é um país muito rico. Quando quiser,
sugerir outra temática, quiser conversar sobre outra temática, estou à disposição, tá certo? Gostaria de deixar aí meu e-mail, caso alguém precise, queira tirar dúvidas, se interesse pela área, queira ajuda. Então vou deixar aí meu Instagram, que é LuizMPN. O Instagram do meu grupo, né? Um grupo que eu faço parte. A gente trabalha junto na área ambiental, que é a Amplexo _Eng, tá certo? E meu e-mail, caso que alguém ainda precise tirar uma dúvida, queira discutir alguma coisa, enfim, é luizmpneas@gmail.com. Então, estou sempre à disposição aí para discutir, para ajudar, para esclarecer. E mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de divulgar esse trabalho que eu me empenhei tanto para realizá-lo e que eu acho tão importante no meio acadêmico. Então é isso, ficaremos por aqui nesse nosso episódio. Lembrando que esses episódios do Aquacast saem nas sextas-feiras de 15 em 15 dias. Nosso quarto episódio vai ser no dia 4 de março, com mais um profissional da área entrevistado. Sigam nossas redes sociais, nosso perfil do Instagram, página do Facebook, canal do YouTube é Aquacast. Ou caso queiram, pode falar por e-mail através do aquacast@gmail.com. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até a próxima!